Você abre a Bíblia para estudar, mas não consegue estudar porque se sente travado, não sabe o que o texto quer dizer. Eu sei exatamente o que você passa quando vai estudar a Bíblia. Então, no vídeo de hoje, eu quero te mostrar de forma prática como você consegue estudar a Bíblia de forma simples, mas também eficaz. Pegue a sua Bíblia, papel e caneta, porque eu vou te mostrar na prática como você estuda um texto e consegue extrair lições daquele texto estudado. Então, se você é pregador, se você gosta de estudar a Bíblia, esse vídeo é para você. O texto que eu escolhi para estudarmos nesse vídeo é Marcos capítulo 5, do versículo 35 ao 41, né, que tem por título Jesus acalma uma tempestade. Analisando todas as dificuldades dos inscritos aqui no canal, é notório que o problema maior é na leitura do texto. Então, quando a gente escolhe um texto, seja pelo um devocional, seja pela qualquer leitura que você faça das Escrituras, você tem que entender que a leitura é fundamental para que possamos compreender e extrair as lições daquele texto. Então, a primeira tarefa para você estudar a Bíblia de forma eficaz e eficiente é ler o texto com calma. Se você leu o texto pela primeira vez e não compreendeu, você precisa ler outra vez ou quantas vezes for necessária. Então, vamos ler. Você precisa estar com a sua Bíblia aí para a gente fazer essa leitura. Então, Marcos capítulo 5 e o verso 35 vai dizer assim, que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos para a outra margem. Verso 36, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Verso 40. Então Jesus lhe perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, se você já leu, né, essa passagem, você vai perceber a estrutura dela, né? Que estrutura é essa? É uma passagem que tem início, meio e fim. Então, quando a gente faz uma leitura atenta, a gente precisa fazer algumas considerações. Então, quais considerações eu poderia fazer de imediato nesse texto que vai me ajudar a interpretar ele no momento que eu estiver estudando? Então, você vai observar que no verso 35 é Jesus que dá a ordem para passar para outra margem. Então, observe aí que é Jesus que pede para os discípulos, né? Vamos passar para outra margem. Então, no verso 37, o texto vai passar algo muito importante, que se levantou um grande temporal de vento. Então, aqui é necessário que você venha também observar ou anotar. Eu estou marcando aqui, tá, para ficar mais didático, mas o correto é você escrever, porque você está pontuando as partes importantes para você compreender melhor o texto.
Então, o que é que acontece no versículo 38? Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram, né? Mestre, o Senhor não se importa que perecemos. Isso aqui também é importante. Por quê? Porque aqui é uma preocupação dos discípulos. No verso 39, a gente vê algo extraordinário da parte de Jesus, que ele despertando, repreendeu o vento e o mar, né? Acalme-se e fique quieto. Nos versos 40 e 41, Jesus meio que fala a respeito do medo e da fé daqueles discípulos. Então é importante também a gente observar isso. Então, por que eu fiz questão de marcar esses pontos aqui na passagem de Marcos capítulo 5? Porque você vai ver que são expressões que vão saltar em nossos olhos para nos chamar a atenção, porque está querendo dizer alguma coisa. Então, é daí que a gente vai para o segundo passo, tá? Que eu deixei aqui já para ajudar você. Então, o que está escrito, você já pontuou aqui. Você observou que Jesus dorme, tá? Jesus dorme. O verso 37 fala de uma grande tempestade. Os discípulos estavam com medo, olha aqui, os discípulos estavam com medo. Jesus repreende o mar, passa a ter bonança e Jesus também pergunta sobre a fé dele. Então, quando você responde essa pergunta, o que está escrito, é como se fosse que você estivesse contando para alguém do que fala o texto. Então, veja como é importante pontuar. Então, aqui é o primeiro passo que você precisa fazer quando estiver estudando qualquer passagem. Eu observo que a maioria da dificuldade, a maioria da dificuldade dos irmãos é na leitura e depois da leitura as anotações. Então, observe que quando eu li, eu observei que está escrito o quê? Que Jesus dorme, que fala da tempestade, que os discípulos ficam com medo, que Jesus repreende o mar, Jesus traz bonança e pergunta sobre a fé. Quando a gente escreve isso aqui, anota, né, pontua de tanto ler, você se pergunta o que isso quer dizer, tá? Que isso aí vai se referir à nossa interpretação, né? O que isso quer dizer? Então, no verso 39, a gente observa que vai falar da autoridade de Jesus em repreender, olha aqui, em repreender o vento e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. O texto fala de autoridade? Não fala de autoridade, mas a interpretação está dizendo, né? Está fazendo com que você seja um grande observador que Jesus está demonstrando a sua autoridade sobre a natureza. Então, o que o texto quer dizer? O texto está falando sobre a autoridade de Jesus. Então, você anota. E fala sobre o que mais? No verso 40, Jesus fala sobre a fé dos discípulos. Jesus não estava só querendo demonstrar sua autoridade, mas estava querendo trazer uma experiência ou uma obediência em relação à fé dos discípulos. É como se fosse que Jesus estava perguntando até que ponto aqueles discípulos iam confiar no Senhor diante daquela tempestade. Então o texto quer dizer, né, a gente está interpretando que fala da autoridade de Jesus, que fala da fé e também da presença de Jesus no meio da tempestade. Então aqui já podemos compreender do que o texto está falando, tá? Fala da autoridade de Jesus, fala da fé e também fala da presença de Jesus no meio da tempestade. Quando a gente compreende isso aqui, a gente vai para o terceiro passo, que é o que muda na minha vida. Você observou, você interpretou e você agora vai usar isso como uma prática, né? Como uma ação para a sua vida. Então,
é o momento que a gente aplica, porque isso aqui é muito importante. Não adianta a gente ler as Escrituras sem aplicar. Então, o que é que o texto nos ensina? O que é que Cristo estava ensinando para os discípulos? Ele queria que os discípulos ficassem o quê? Confiante, né? Mantivessem a fé em Jesus. Então, o que isso vai mudar na minha vida? O que isso aqui, ou o que esse texto está me ensinando? Está me ensinando a confiar em quem? Em Jesus. Por quê? Porque se Jesus está exigindo a minha confiança, é porque ele está onde? Ele está no meio da tempestade. Então, o texto me ensina sobre confiar em Jesus. O que o texto também me ensina é que Jesus tem autoridade para fazer cessar essa grande tempestade. Então, observe que o texto pede para eu confiar, para eu exercer a minha fé, né, no Senhor e não o medo, e também entender que Jesus tem autoridade. Então, observe que o próprio texto já me diz, né, a respeito da interpretação, gera em nós que estamos lendo a ação. Então, você vai observar o que o texto está querendo dizer. Você anotou, você interpretou e você se utilizou dos ensinamentos para a sua vida, que é a aplicação. Então, se você fosse explicar esse texto em uma saudação, em um estudo bíblico ou até mesmo uma pregação, veja que interessante ficaria depois de tudo que você analisou, pesquisou e também extraiu do texto. Então, veja como um estudo bíblico com calma, é eficaz, porque você vai entender de fato o que o texto quer dizer. Então, digamos se eu fosse falar para a igreja, veja que eu deixei aqui uma anotação que vai facilitar a sua compreensão. Irmãos, uma palavra rápida e poderosa de Marcos 4. Jesus disse: Vamos para o outro lado. Mas no caminho uma tempestade terrível surgiu. Isto me diz que quando Deus nos dá uma direção, as tempestades não são um sinal de que estamos no lugar errado, mas um teste de que estamos no lugar certo. Os discípulos ficaram em pânico, mas Jesus estava no mesmo barco em paz. Às vezes, nas nossas crises, achamos que Deus não se importa. Cadê você, Senhor? Mas Ele está no barco. E a pergunta dele para nós hoje é a mesma: por que tanto medo? Ainda não tens fé? A fé não é a ausência de tempestade, mas a certeza de que aquele que mandou o vento e o mar se calarem está no controle da sua vida. Ele mandou ir para o outro lado e você vai chegar ao outro lado. Creia nisso, uma ótima semana, né? Ou você agradece a oportunidade. Então veja que eu expliquei o texto e também apliquei na vida da igreja. Então, você, quando faz esse estudo da Bíblia passo a passo, fica muito mais fácil de você agora externar ou explicar isso para alguém. Então, se você gostou desse estudo bíblico, não se esqueça de se inscrever no canal e também de compartilhar para alguém que precisa saber desse método. Então, compartilhe, deixa aqui nos comentários qual texto você está estudando ou está lendo para explicar, para pregar. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.